Alô você, sejam todos bem-vindos, querida família dos devotos. Estamos começando aqui com o nosso quadro Saúde e Fé. Minha gente querida, todos nós sabemos dos riscos do diabetes. Muito açúcar no sangue, insulina descompensada e com isso os nossos órgãos, vasos e nervos sofrem consequências. E um desses órgãos, minha gente, os nossos pés. São os nossos pés. Pé diabético, já ouviu falar? Para explicar tudo sobre isso, hoje estamos aqui em São José dos Campos, no consultório da doutora Vanessa Ferreira, que nos acolheu com muito carinho. Ela que é biomédica, esteta e podóloga, aceitou nosso convite para explicar então que história é essa de um pé diabético. Doutora, bom dia, bem-vinda! Bom dia, Frei, bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite, viu, Nós que Frei? agradecemos, Estou muito doutora. feliz. É um assunto tão delicado, né? Pé diabético, doutora, assim, eu fico imaginando que quando a pessoa era, infelizmente, foi acometida com diabetes tipo 1 ou tipo 2, a gente já sabe a diferença ali, mas assim, que todo o nosso corpo, ele é diabético, a mão é diabética, a cabeça é diabética, os membros, os braços, os pés, as pernas, tudo é diabético. Por que o pé é diabético? O pé diabético é uma condição do portador de diabetes, só dele, né? Então, perde a sensibilidade, a cicatrização é muito difícil, né? Quando se tem uma ulceração, uma unha encravada. Então, é uma condição só do portador de diabetes. Mas por que essa atenção especial para o pé diabético e não a mão do diabético? Ou seja, por que o pé? Porque é um órgão na extremidade, doutora? Exatamente, né? É mais fácil, né? De machucar. Entendi. De se cutucar em casa, né? As pessoas mais idosas têm mais dificuldade de fazer a inspeção semanal, né? De olhar ali os pés. Então, é muito comum a ulceração e machucado começar ali nos pés. Ok. Doutora, a higiene, a limpeza em todo o nosso corpo é missão de cada um, enfim. Sim. Quando a gente sabe que nas extremidades, nas mãos dos pés, temos as nossas unhas, que a gente precisa cortá-las, higienizá-las, etc., né? Ou seja, um corte equivocado pode, para quem já tem o diabetes, pode trazer consequências um pouquinho mais delicadas? Sim. Um paciente diabético, se faz um corte incorreto em casa, né, imunossuprimido, não cuida da diabetes, muitos nem sabem que tem o diabetes, né? Eu já peguei casos assim. E aí o que acontece? Vai para amputação, porque não cuida, não sabe que tem diabetes, corta a unha, faz um corte incorreto, aí vem a onicocriptose, a unha encravada. Entendi. E aquilo vai se agravando, vai necrosando e pode chegar à amputação. Tá, mas assim, a amputação já é um extremo do extremo. Ou seja, não é assim, não é porque a pessoa descobriu-se diabética que vai ter o pé ou um órgão amputado, doutora. Exatamente, mas é uma pessoa que não cuida, né? Um diabético que não cuida. Mas o diabético que cuida também porque tem controle, que se atentar, né? tem o controle. Mas tem que procurar um especialista para fazer a limpeza, a higiene, o corte correto das unhas, para não machucar, porque a sensibilidade dele já é comprometida. Como é que eu sei, doutora Vanessa, assim, que o pé está, né, até um pé aqui, como é que eu sei que o pé está sendo comprometido? Ele dá algum sinal, ele começa a ficar roxo, ele começa a inchar? Como é que sinais que um pé de um diabético está dando que ali precisa de um cuidado especial? Então, ele fica vermelho, né? Tá. Quente o local, vamos falar de uma unha encravada, né? Cresce um granuloma na lateral do dedo, então é visível. Mas o diabético que não cuida da diabetes, ele perde a sensibilidade na planta dos pés. Perde a sensibilidade. Isso. Então, para você que tem um pai, uma mãe, um parente, né, que tem diabetes, o importante é dar uma olhadinha semanalmente na planta dos pés para ver se tem alguma machucadinha ali. Como que se faz assim, uma batidinha para ver se sente? Isso, a batidinha. Sabe aquelas bolinhas que você compra de silicone? Faz aquela massaginha na planta dos pés. Olha entre os dedos. Porque geralmente a gente tem cócegas, né? Ou seja, então a pessoa apalpa ali, se a pessoa não tem reação nenhuma, porque está perdendo a sensibilidade? Exatamente, ela perde a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, ela pode se machucar, pode andar descalço, pode ter uma queimadura e não sentir que está machucado, que queimou, que furou. Então isso é importante. O tipo de calçado, doutor, influencia? Por exemplo, assim, pessoa que machuca os pés, andar descalço, por exemplo, também pode prejudicar, porque a pessoa pode furar e não perceber. Exatamente. A pessoa que não cuida, né, um imunossuprimido,
ele pode andar descalço, ir numa praia, numa piscina, se machucar e não ver que está machucado. E quando percebe, já está uma ferida grande ali, com difícil cicatrização, né? Sobre o calçado, sim, calçado é muito importante. A portador de diabetes, idosos, prestar atenção no calçado, não usar calçado apertado, calçado mais arredondado, emborrachado, antiderrapante, né? Isso ajuda muito na prevenção. Agora, o pé diabético, doutora, é um assunto de gente grande ou também pode ser uma criança, um adolescente, um jovem ou não tem faixa etária? Bastou dizer que tem diabetes, ou tipo 1 ou tipo 2, que de repente o pé já começa a ter uma atenção bem especial. Não tem idade, não né? Tem idade. A diabetes não tem idade, infelizmente. Então, se atentar, cuidar, prevenir, né? Porque é uma doença silenciosa, mas é uma doença muito séria. Tá. Né? 20% da nossa população tem diabetes. 20%? 20%. Então, é grave, porque os casos de amputações só crescem todo ano. Porque geralmente, e é um recado importante, por isso que ela está aqui, minha gente, porque quando as pessoas têm quadro de, por exemplo, eu sou pré-diabético, minha família, ou é coração ou é diabetes, quando não são os dois, né? Então eu tenho que prestar muita atenção no tipo de alimentação, enfim. Mas geralmente o que a gente preconiza? O remédio, está com diabetes, vai tomar o remédio, as estatinas da vida, viu? Sim. E a gente às vezes descuida os órgãos, né, do nosso corpo, né? Então tem que ficar atento não só da alimentação, mas também se no pé, de modo especial, está acontecendo alguma alteração, doutora. Sim. Né? Então, o importante é sempre ter acompanhamento, né? O endocrinologista é uma equipe, né? Uma pessoa que tem diabetes, ela precisa de cuidados diferenciados, né? Então, ela precisa de um endocrinologista, ela precisa de um nutricionista e ela precisa de um podólogo. Né? Então, se você tem essa equipe, né, cuidando de você, dificilmente você vai ter um problema grave futuramente, né, ligado à PES e ao diabetes. Agora, doutora Vanessa, o fato assim, de hoje a gente tem as redes sociais, enfim, internet, assim, como cortar uma unha, como isso aqui, ou seja, existem muitos vídeos que ensinam assim, um cuidado mais próprio para os pés, enfim. São confiáveis esses vídeos, enfim, tem que saber o profissional que está falando o vídeo, né? Ou o ideal ainda seria procurar uma podóloga, por exemplo. Sim. Não, o ideal é você procurar uma podóloga habilitada, né? Esses vídeos não são legais, porque eu já assisti alguns e vi profissionais colocando ácido no pé de um portador de diabetes. Isso não se faz. Entendi. Então pode agravar ali o problema, a ferida. Então, assim, sobre cortes, existem vários tipos de cortes nas redes, mas o corte perfeito, o ideal, é o corte que segue a linha do teu dedo. Então, cada dedo é diferente, então é ali, você vai seguir o formato do dedo do paciente. Entendi. Isso é muito importante nessa junção de elementos na hora de você preparar e tomar um cuidado especial. E quando, de repente, machuca o pé, que de repente um corte lá, por ser diabético, a cicatrização, a coagulação é muito mais demorada, muito mais lenta. O que fazer nesse momento? A pessoa está lá andando, está numa festa e sente que tem lá um machucado no pé. O que fazer nesse momento? Então, se ela já está com um machucado, o machucado já está profundo, o ideal é procurar um médico. É procurar um médico mesmo, né? Porque o podólogo, ele trabalha com a prevenção, né? Nós trabalhamos com a prevenção, trabalhamos também com curativos, né? Com os cuidados, mas se está muito fundo, muito profundo, então é melhor procurar um médico para tratar. Ok. Agora, assim, fatores de risco, vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco, ou seja, uma pessoa que, eu imagino, assim, ingestão de álcool, uma pessoa que é tabagista, enfim, isso ele agrava a situação, doutora? Essa é a questão. Ou seja, ter doenças, ter outras situações, outros vícios paralelos, pode agravar uma situação de um pé diabético? Sim, agrava muito, né? Os vícios agravam sempre, né? Para tudo na vida, né? Mas agrava sim, tá? Vícios, tabagismo, tudo isso dificulta a cicatrização, né? Agora, o que prejudica também, e as pessoas esquecem, é a má alimentação. E isso é importante, então reforça isso, doutora. A má alimentação, quando você está com vamos colocar um exemplo aqui bem básico, unha encravada. O paciente chega aqui no consultório com a unha encravada, com granuloma bem grande, grau 3, eu sempre oriento, olha, eu vou desencravar a tua unha, mas você vai ficar 10 dias
sem ingerir, né? Bebida alcoólica, tem gente que bebe todos os dias, né? Infelizmente. Gordura, carne gordurosa, chocolate, açaí. Então eu tiro isso, porque influencia muito, tá? A alimentação tá ligada a tudo ao nosso corpo. E o pé, principalmente do portador de diabetes, não é diferente. A alimentação deles tem que ser bem regrada. A pele, ela tende, com o passar dos anos, ficar mais fina nessa região dos pés, etc. E isso pode romper mais facilmente, trazer feridas, e com as feridas são portas abertas para infecções. Por isso que não é só a questão da feridinha, ou seja, cuidado também com as infecções, porque a pessoa já tem diabetes e ferida não tratada, unha encravada, é porta abertas ali para bactérias, vírus e outras infecções, né, doutora? Exatamente. A pessoa que tem, né, quando a gente envelhece, a tendência é afinar a pele, né? A pele vai ficando mais fininha, então é mais fácil de machucar. Entendi. Então, quando eu falo dos idosos, a pele deles são mais sensíveis, mais fininha. Então, se ele é um portador de diabetes e não cuida, quando ele está descalço, ele vai machucar, tem mais facilidade de ter um corte, né, do que nós, ainda que somos mais jovens. Então, por isso que tem que fazer a inspeção dos pés, tá? Semanalmente, para cuidar mesmo. Então, diante dessa realidade, qualquer situação, quem tem diabetes, não se preocupe somente no remédio, que é importante, mas acima de tudo começa... É só os pés que são afetados ou pode também... geralmente o pé por causa da lei da gravidade, né, doutora? Exatamente. Mas também ficar atento no corpo inteiro, né? No corpo inteiro, né? Porque você pode... Essa semana eu recebi alguns romeiros, né? Que foram, né, fazer a caminhada e aí vários com fissuras, né? Ok, então, olha. E a fissura realmente é uma porta aberta para fungos e bactérias. Então, se atentar a isso, né? Isso é muito importante, que ela falou assim, que claro que tem um lado da fé, da devoção, exatamente, etc, muito importante, mas também tem que tomar cuidado quando você vai fazer uma longa caminhada ou caminhada no dia a dia, se você é diabético, então uma proteção mais especial no pé, né, doutora? Exatamente, se preparar uns 15, 20 dias antes, porque o pé ele sofre, né? E é isso. Uma mensagem, então, para quem está em casa, que está acompanhando o programa, que está gostando demais, que aprendeu barbaridade aqui com a doutora, qual a mensagem que a senhora poderia dar para quem está em casa? Cuidar dos pés, tá? É muito importante. A gente acorda, a gente cuida do rosto, dos dentes, né? A gente olha o cabelo e a gente esquece daquele que sustenta o nosso corpo o dia todo, né? O que nos leva e nos traz para casa. Então, cuide dos teus pés, ele é muito importante. Faça ali a avaliação semanal, olha o pé do teu pai, da tua mãe, do teu amigo, do teu vizinho que tem diabetes. Está fazendo um grande favor para ele. Literalmente, pegue no pé deles, mas também pegue também no seu pé, porque a gente vai pegar no seu pé com muito carinho. Gente, tivemos o carinho, a alegria de conversar com a doutora Vanessa Ferreira, nossa biomédica, esteta, podóloga, que aceitou nosso convite aqui, nos deu uma aula sobre como cuidar e os cuidados com quem tem diabetes, de modo especial com seus pés. Obrigado, doutora, Obrigada, que Deus abençoe. Frei. Amém. Todos os contatos doutores estão aparecendo aí para você, vale a pena se informar, gente. Não brinque com essa realidade, viu? E a gente devolve para os estúdios, minha gente. Semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do Saúde e Fé aqui no Família dos Devotos. Alô, vocês!